É interessante acompanhar que à medida que eu vou postando os vídeos, os livros que estão aqui, esses aqui que eu tô lendo, toda vez estão mudando. Porque às vezes eu posto um vídeo, aí no dia seguinte eu termino de ler o livro. Dá pra acompanhar bem as minhas leituras desse jeito. Olá! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje tá muito quente, muito calor, tô com muito sono, mas vai dar certo. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre plot, premissa e enredo, tá? Eu fiz um vídeo aqui pro canal lá no passado, no começo, foi um dos primeiros vídeos que eu postei, falando a diferença entre série e saga, tá? Então quem quiser assistir vai estar num cardzinho aqui em cima ou na playlist onde tem sobre curiosidades também, tá lá, é fácil de encontrar. Por que eu tô falando sobre isso? Ultimamente eu tenho feito uma sequência de vídeos falando sobre os gêneros literários, certo? Mas eu quis dar uma parada nele primeiro porque eu queria explicar essa questão de plot, premissa e enredo. Eu sempre comento isso quando eu tô falando sobre algum livro, comentando com alguém e explicando o meu ponto de vista com relação à história, usando esses termos, né? E eu percebi que talvez algumas pessoas ainda não tenham compreensão sobre o que cada um é. Então hoje eu vou falar sobre esses 3 terminhos. Vai ser bem rápido, é simples de explicar, não é muito complexo, é muito tranquilo de entender. Pelo menos eu escrevi no roteiro de uma forma mais clara possível, da forma que eu gostaria que alguém tivesse me explicado há muito tempo atrás, quando eu comecei a escrever e quando eu entrei em contato primeiro com esses termos. Então, antes de começar, eu só vou passar aqueles recados, né? Se vocês quiserem me seguir nas minhas redes sociais, elas aparecem sempre aqui do lado, no começo, né? No começo do vídeo. Se quiser se inscrever no canal para ajudar a crescer, curtir o vídeo também, caso você goste do conteúdo, você acha interessante. Não precisa curtir agora, só no final do vídeo se você gostar. Mas ele já ajuda se você curtir. Então, se você quiser curtir para colaborar, caso tenha alguma outra dúvida com relação a esses termos, deixa nos comentários, porque eu posso gravar outro vídeo falando sobre eles também. E facilita até para entender o que vocês estão buscando também, para que eu possa explicar, certo? Quem quiser conhecer minha escrita, os links estão logo abaixo. Eu tenho um conto publicado na Amazon, que aparece sempre do lado de cada vídeo. Só clicar o link direto para ele estar ali embaixo, certo? Então, recados dados, vamos para o vídeo. Então eu vou começar falando sobre premissa. E o que é premissa em si? Premissa é uma proposição, sabe? É o conteúdo que tem como essencial ali, as informações são essenciais para servir de base para uma pesquisa, para montar uma linha de raciocínio ou um estudo que vai levar a uma conclusão ao final desse processo, certo? A premissa é basicamente a primeira parte da história, né? É a motivação inicial que o autor tem para criar a história em seguida. Então, a premissa não é bem a história em si, o livro pronto, o conto pronto. É a ideia principal, a ideia inicial que o autor teve antes de começar a escrever. E geralmente a premissa ela surge através da pergunta: o que aconteceria se? Então, a partir dessa pergunta, o autor consegue pensar na premissa, consegue identificar quais são os próximos pontos que ele deve organizar para montar a história. É basicamente isso. A premissa é o que vem antes de tudo. Então, quando alguém fala assim, eu gosto muito da premissa desse livro, é quando a pessoa já entende que o autor pensou em alguma coisa antes, né? A ideia principal que ele quer passar, e aí ela entende que gosta disso. É basicamente isso. Então, se você fala, eu gosto da premissa do livro X, é porque você gostou da ideia inicial que o livro quer passar, antes mesmo de ler a história, antes mesmo de ler o conteúdo do livro. Tá vendo? Não é muito complicado, é bem simples. A premissa é o que parte antes de qualquer história. Resumindo, é isso. É a ideia inicial da história. E aí, o enredo sim é a história. Então, o enredo é onde você vai encontrar
todos os ingredientes que você precisa ter num livro, né, numa história, para que ela seja considerada completa. Então, quando você tem o início, meio e fim, e nesse início você tem a apresentação dos personagens, do ambiente em que se passa, na metade do livro você é apresentado ali ao conflito inicial e você começa a acompanhar o personagem a desenvolver características que ele precisa, habilidades que ele precisa para quando chegar no final do livro ele consiga resolver resolver o conflito em que foi apresentado para você no começo do livro. Então, o enredo é exatamente essa parte. O enredo é o conjunto dessas informações, é o conjunto dessas ações que o personagem tem durante o livro que o levam ao resolver o conflito final da história. E geralmente, se você parar para prestar atenção, todos os livros têm esses detalhes. Eles precisam ter esses detalhes para que sejam completos de uma certa forma. Mas o que acontece no enredo de um livro que são sequências, que são 3? Todos os 3 livros, eles precisam ter o início, meio e fim. Mas no segundo livro o vilão não, no primeiro livro não, o vilão não morreu e vai lutar no segundo. Ok, mas ele precisa ter o início, meio e fim, sendo que o fim não precisa necessariamente ser a morte do vilão. Pode ser uma luta gigantesca e o vilão escapulir para você poder fazer tudo de novo no segundo livro. Mas você precisa ter esses pontos do enredo durante todo um livro para que ele seja completo, para que você tenha compreensão total do enredo daquela história. Então, com toda essa explicação, o enredo é exatamente o que a história é. É a sequência de fatos que você lê quando você está lendo ali o livro. E se uma história, né, se um enredo não tem um conflito, a narrativa se reduz a um relato. Porque se você não tem alguma coisa que vai instigar o leitor a tentar descobrir o motivo daquilo, se você tem um ponto de conflito que realmente não engaja, você não tem uma história completa, né? Por isso que tem muitos livros que poucas pessoas conseguem gostar no final das contas, por causa que os conflitos são fracos ou que os personagens não desenvolvem isso. Tá chato pra você ficar ouvindo eu explicar essas coisas? Tá bocejando? Tá chato pra você. Pra uma narrativa ser um enredo completo, se tornar um livro, ele precisa de um conflito. Quando você não tem um conflito, ele é meramente um relato de ações e sequências de informações passadas do autor através do personagem para o leitor. E geralmente esse tipo de conto, de formas de passar histórias, elas não são tão intrigantes em alguns momentos em que você está lendo os livros e as histórias. E plot, que já que é a terceira palavra, plot não é nada mais nada menos que o enredo, só que em inglês. Então, todas as explicações, essa explicação que eu falei sobre enredo, você aplica no plot. É a mesma coisa. Só que algumas pessoas preferem usar a palavra plot para explicar o que achou dos livros, o que achou da história, falar sobre o enredo, em vez de falar a palavra enredo. Então, é a mesma coisa, não tem muito mistério nessa questão, não é muito difícil de entender. Essas são as duas diferenciações, tá? Então, premissa é a ideia principal, a ideia inicial para o livro, certo? A partir dessa ideia inicial, a gente desenvolve um enredo, tá vendo? Uma coisa não fica sem a outra, certo? Se você desenvolver um enredo sem ter uma ideia inicial, você fica perdido. Eu, como escritora, falo, fica perdido. Se você não tem um caminho, uma base linear do que você quer fazer, uma linha de raciocínio que você precisa seguir antes de começar a escrever, você se perde. Erros são mais fadados a acontecer, você tem que talvez reescrever tudo porque não pensou direito nos conflitos, nas consequências, no desenvolvimento dos personagens e você não desenvolveu melhor o que acontece se, né? O que aconteceria se eu fizesse dessa forma. Então exige essa base de pensamento. A premissa é basicamente a parte de planejamento da história e o enredo do desenvolvimento é quando ele está pronto a partir dessa premissa, certo? E eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão, essa diferença entre essas nomenclaturas e o que cada uma significa, né? Como utilizar de forma correta, caso você goste
de explicar as suas opiniões dos livros usando essas suas palavras. Espero que seja mais fácil de entender para quem não conhecia sobre o assunto. Então, é isso. O vídeo ficou curto, mas porque a explicação também não precisa ser muito gigantesca e cheia de enfeites, porque é simples de entender, tranquilo, sabe? Não tem muita... não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado fácil pra vocês. Caso tenha alguma outra dúvida com relação a esses tópicos, deixem abaixo que eu vou adorar responder pra vocês. Eu adoro pesquisar sobre esses assuntos. Quando eu tava fazendo a pesquisa pra escrever o roteiro e a postagem no blog na época sobre a diferença entre série e saga, eu adorei escrever.